Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre função cosseno com parâmetros. Acompanhe comigo. Na função cosseno, que é f de x igual a cosseno de x, é extremamente importante na matemática e sempre aparece nas questões das avaliações externas. É importante saber que essa variação reflete tanto na própria função quanto no seu respectivo gráfico. Então aqui nós temos a demonstração dos elementos principais, da função cosseno, que é o domínio, a imagem e o período. E aqui nós temos a representatividade desse gráfico aí de acordo com os seus elementos. Em relação à função daí com os parâmetros, nós temos f de x igual a mais b vezes cosseno de cx mais d. Aonde os parâmetros são 4, O A, o B, o C e o D. E eles influenciam na função cosseno. Então, quando há alteração desses parâmetros, nós temos aí valores diferenciados na função, logo a demonstração no gráfico também. Então, aqui nós temos a função f de x igual a cosseno de x, que é a própria representatividade, dessas informações aqui. Agora nós vamos fazer então as verificações em relação aos parâmetros. Então, em relação ao parâmetro A, então ele faz com que o gráfico, suba e desça de valor. Então observe aqui, quando eu tenho essa mudança tanto no positivo quanto no negativo, eu observo então essa oscilação aqui no meu gráfico. Então sempre observe que para os positivos eu vou sempre observar do zero para a direita e para o negativo do zero para a esquerda. Então aqui separadamente a gente consegue visualizar muito bem. O parâmetro B ele vai multiplicar todos os valores em relação ao eixo Y, que é aqui na minha vertical. Então da mesma forma a gente consegue fazer essa observação dentro do gráfico, Quando ele é positivo, quando ele é negativo. Já o parâmetro C, o que ele faz? Ele altera o período da função, Então, aqui eu observo que às vezes eu tenho um pouco mais espaçado, um pouco menor. Então, justamente é o parâmetro C que vai dar essa curvatura aí em relação ao período. E por que a gente não observa a diferença desses traçados? Porque justamente quando nós trabalhamos com números positivos é para a direita e com os números negativos é para a esquerda. Então por isso que às vezes não fica tão visível essa diferença. E para o parâmetro D, observe que o D ele faz com que ocorra um deslocamento também, tanto para a direita quanto para a esquerda do eixo X, que é o meu eixo aqui na minha horizontal. Então, a gente também consegue fazer essa visualização muito bem aí no gráfico, representado aí pelas cores vermelha e azul. Agora a gente vai acompanhar o exercício para ver como que eu posso aplicar. O perfil de uma telha ondulada representa na figura abaixo, pode ser descrito pela função f de x igual a cosseno de x sobre 2, em que os valores absolutos de x e de f indicam em centímetros. Então a gente quer calcular essa medida aqui, A e B, e a altura. E também lembrando que A e B elas também são chamadas de crista da onda, Então aqui nós vamos fazer a substituição, levando em consideração então, que a minha altura vai ser comparada à amplitude e a distância em relação ao período. Quando eu substituo esses valores, já que eu estou considerando em relação aqui à altura, então eu tenho menos 1 e 1 positivo, Negativo e positivo que faz a alteração. Então vai ser 5. E o meu período eu vou ter que substituir por 3,14 porque eu estou falando de distância, Então, eu substituo o meu π por 3,14. Assim, eu chego à conclusão que ela tem 12,56 centímetros conforme o enunciado. Então, nesse vídeo nós falamos sobre função cosseno com parâmetros. Espero que vocês tenham gostado e até breve!